Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Cultura Livre, o programa de entretenimento e cultura pop dos jornalistas livres. Meu nome é Caio Colette. Bom, hoje a gente vai começar, acho que é inevitável a gente começar com o Oscar 2021, porque o Oscar 2021 é hoje, dia 25, neste domingo. Nessa noite vai ser transmitido aí, como sempre, pela TNT, pela Globoplay, por alguns outros canais aí na internet. Então é hora de fazer as nossas últimas apostas. Eu acho que durante essa temporada de premiações super atípica, né, por causa dos adiamentos por causa do coronavírus, nós tivemos aí prêmios mais espaçados, mas aos poucos os favoritos foram se esclarecendo. Aí acho que a gente chega no Oscar com uma boa ideia de quem vai levar. Em melhor filme, eu acho que é muito difícil alguém tirar o prêmio de Nomadland. Como eu já falei em algumas edições anteriores do programa, esse é um filme aí sobre uma mulher que perde a casa, perde o emprego e começa a viver numa van viajando pelos Estados Unidos. Tem sido muito elogiado, venceu um monte de prêmios durante a temporada, então chega aí como um grande favorito, o grande favorito, a levar melhor filme no Oscar 2021 e eu acho bem merecido. Esse filme é muito bonito, é um filme de um trabalho muito delicado, principalmente na direção da Chloe Zhao, e daqui a pouco a gente fala dela, e também na produção, na mistura de documentário, porque muitos dos atores, na verdade, não são atores profissionais, eles estão atuando como versões de si mesmos, com a ficção, o drama, a crítica social. Ele bate em alguns alvos bem interessantes, aí, as grandes corporações. Então, Nomadland é um vencedor do Oscar de melhor filme para ficar para a história mesmo, bem positivamente. Falando então de Chloe Zhao, ela é a grande favorita, incontestável, a vencer o Oscar de melhor direção. E além do excelente trabalho que ela fez, fazendo por merecer aí todo esse favoritismo, ela também faria uma marca histórica ao vencer o Oscar, né? Porque ela seria a segunda mulher na história do Oscar, 90 e poucos anos de Oscar, a vencer melhor direção. A última e única foi a Catherine Bigelow, que levou por Guerra ao Terror em 2010. Então aí, 11 anos depois, mais uma vencedora mulher na categoria de melhor direção. Obviamente que isso é uma grande injustiça, né? O cinema como arte foi construído aí por grandes artistas femininas, do primeiro filme ficcional que foi dirigido pela Alice Guy Blaché, passando por grandes nomes do cinema europeu e do cinema de fora dos Estados Unidos. Tivemos Agni Varda, Chantal Akerman, aqui no Brasil a gente teve Carla Camurati, hoje em dia a gente tem Laís Bodansky, Anna Mulaert, enfim, um monte de gente. Até os Estados Unidos tem grandes autoras de cinema que infelizmente não foram bem reconhecidas aí por causa do machismo na indústria, né? Então a Chloe ganhar agora é merecido, é sinal de um tempo um pouco melhor, mas é tardio também, né? Então, melhor filme, Nomadland, melhor direção, Chloe Zhao. Melhor ator, está na mão do Chadwick Boseman, né? Se ele vencer, ele vai se tornar o terceiro ator na história do Oscar a vencer um Oscar póstumamente. Infelizmente, no ano passado ele morreu em decorrência de um câncer, aos 43 anos. Ele está atuando aí no filme A Voz Suprema do Blues, em que ele interpreta um trompetista. Está na Netflix o filme lida com várias questões de raça no século XX nos Estados Unidos, durante uma época de ouro da música negra nos Estados Unidos, né? Falemos de melhor atriz. Algumas semanas atrás eu falei do caos que está a categoria de melhor atriz, porque cada uma das indicadas venceu um dos prêmios de prévia diferentes. Eu acho que, se vocês estão me perguntando a minha aposta hoje, eu diria Viola Davis, também por A Voz Suprema do Blues. Ela interpreta a cantora de blues lendária, né, icônica Ma Rainey. É uma excelente atuação, como sempre, né, da Viola. Eu acho que ela adquiriu uma força aí nos últimos tempos, nas últimas premiações. Ela venceu o SAG, que é o prêmio do Sindicato dos Atores, né? O que é uma boa indicação do Oscar, porque são os atores que votam no Oscar, na maior parte, e são os atores que votam exclusivamente no SAG. Então, eu aposto na Viola Davis, mas, sinceramente, tá na mão de qualquer uma delas, porque tá sendo um caos essa temporada de melhor atriz.
Coadjuvantes. Ator coadjuvante, Daniel Kaluuya, por Judas Messias Negro. Ele interpreta o Fred Hampton, um presidente do Partido dos Panteras Negras nos anos 60 em Boston. E Yoo Jung-yoon, a atriz coreana super veterana que interpreta a vovó em Minari, essa história de migração coreana para os Estados Unidos. Lindo filme, ela é o coração do filme, ela tem ganhado tudo na temporada. Vai ser bem legal ver ela ganhando, porque é realmente muito difícil a gente ver atrizes de fora do eixo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, né, os países que falam inglês, vencendo Oscars, e a Yoo Jung-yoon certamente tem uma carreira aí brilhante que justifica esse Oscar. Uma outra coisa que eu tô bem ansioso para esse Oscar é ver os looks, claro, sempre, do tapete vermelho, mas principalmente do Leslie Odom Jr. Ele tá indicado por Uma Noite em Miami, melhor ator coadjuvante. É bem difícil ele ganhar, mas ele ganhar o tapete vermelho é bem provável. Nessa temporada de premiação, ele tá entregando looks, atrás de looks, atrás de looks, e eu estou muito ansioso para ver o que ele vai vestir pro Oscar, porque afinal será uma premiação em pessoa, né? Não vai ser por Zoom. Eles conseguiram juntar todo mundo ali, aparentemente ninguém vai usar máscara. Se isso é um bom exemplo ou não, né? É discutível mesmo na fase que os Estados Unidos estão hoje em dia da pandemia. E essas são as minhas apostas principais pro Oscar deste domingo, dia 25. Semana que vem vocês iam me cobrar aí, eu provavelmente vou errar algumas. Vamos falar aí de algumas novidades da Marvel que saíram essa semana, começando pelo trailer de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Esse filme, que vai sair em setembro, vai ser o segundo filme da Marvel esse ano, né? Depois de Viúva Negra. Ele vai trazer esse herói chinês da Marvel, esse mestre do Kung Fu e das artes místicas, interpretado pelo Simu Liu, que é uma estrela em ascensão aí em Hollywood. E também tem um elenco coadjuvante muito bacana de astros asiáticos de Hollywood. A Awkwafina, que tá super em alta com a comédia dela. A Michelle Yeoh, que é sempre um prazer de assistir. Eu lembro muito da atuação dela em Poderes de Ricos, que ela está maravilhosa. O trailer em si é muito bem editado. Eu amei que eles mostram as cenas de ação pra gente. A gente tem uma ideia boa de como vai ser dinâmica a ação nesse filme, mas ele não revela demais da trama, porque os trailers recentes, não só da Marvel, de várias produções recentes de Hollywood, acabam revelando um pouquinho demais, na minha opinião. E esse não, a gente sai do trailer meio sem saber ainda qual é a trama do filme, mas muito instigado pelo filme. Eu gosto assim. Minha única reserva aí com Shang-Chi, que sai em setembro, é o Dave Callaham, que é o roteirista do filme, e ele escreveu alguns filmes duvidosos aí, inclusive o mais recente Mulher Maravilha 1984, cujo grande problema era o roteiro, na verdade, né? Então vamos ver aí o que sai de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Bom, a segunda novidade da Marvel na semana tem a ver com Secret Invasion, que é uma das séries que eles estão planejando para o próximo ano no Disney Plus, né? O serviço de streaming da Disney. Por que eu tô animado pra Secret Invasion mais do que normal para as séries da Marvel, as últimas séries da Marvel, né? Primeiro porque ele é um segmento, né? Ele é uma espécie de continuação da história que nós vimos em Capitã Marvel, com os Skrulls, aqueles alienígenas metamorfos, né? Capazes de assumir em forma humana, tentando invadir a Terra, e aparentemente é isso que a gente vai ver em Secret Invasion. No filme da Capitã Marvel, eles não são pintados como vilões como eles são nos quadrinhos, né? Na verdade, eles são pintados aí como uma espécie de metáfora para os refugiados e tal. Mas eu acho que vai haver um conflito entre facções de Skrulls nessa série. Mas isso é tudo conjectura. O que é concreto sobre essa série é que nós veremos o Talos, o líder dos Skrulls, interpretado pelo Ben Mendelsohn em Capitã Marvel, de volta ao universo Marvel. E ele é um dos meus personagens preferidos da Marvel até hoje, então eu tô bem animado para isso. Também veremos o retorno da Monica Rambeau, que apareceu em WandaVision, né, interpretada pela Teyonah Parris. Uma personagem muito interessante também, especialmente se eles seguirem com ela o caminho dos quadrinhos, em que ela é uma heroína super poderosa, né? E temos também algumas novidades no elenco nessa série. Sabemos que o Kingsley Ben-Adir, visto recentemente em Uma Noite em Miami, vai fazer o vilão principal da série. Sabemos que teremos Emilia Clarke, a própria Daenerys de Game of Thrones, na série. E sabemos que teremos Olivia
Colman, a Rainha Elizabeth, a atual Rainha Elizabeth de The Crown, também na série. O roteirista também é interessante, é o Kyle Bradstreet. Ele trabalhou em Mr. Robot, que é uma série excelente. Então Secret Invasion tem tudo para ser algo muito, muito interessante no cânone da Marvel, né? Então eu tô bem ansioso para ver como isso vai tomando forma, porque até agora a forma que está tomando é muito empolgante. Não é uma das próximas da Marvel, realmente deve ficar para 2022, mas estou na fila desde já. Por falar nisso, né, essa semana, na sexta-feira, dia 23, nós tivemos o último dos 6 episódios de Falcão e o Soldado Invernal, atual série da Marvel. Como eu tô gravando isso na sexta-feira, eu realmente não tive tempo de assistir ainda, mas na semana que vem eu volto com alguns pensamentos sobre essa segunda série da Marvel no Disney+. Adianto que eu achei que ela teve ramificações políticas muito inesperadas e muito intrigantes, especialmente pensando na Marvel, como esta franquia do mainstream norte-americano, né? Eu acho que ela trouxe umas críticas ao governo e ao militarismo norte-americano bem interessantes, mas eu falo mais disso na semana que vem. Falando rapidamente de música, o único grande lançamento musical dessa semana foi o Romanticize, que é o segundo álbum de estúdio do Newest, mais um boy group aí do K-pop muito interessante. Eles estão na ativa desde 2012, ou seja, 9 anos de estrada aí. E eles lançaram esse que é o segundo álbum completo deles, né? E olha, é um disco pop muito sólido, que tem várias experimentações no sentido da música eletrônica. E a segunda metade do disco é toda de solos dos integrantes, mostrando várias facetas deles aí, né? O Baco, por exemplo, traz um R&B bem tradicional. O Minhyun traz uma balada mais puxada mesmo pro que a gente ouve normalmente no K-pop. Temos faixas de eletropop ali no meio, uma coisa bem de pista de dança mesmo, e também um pouco experimental, aí, algo que sairia da Peaches ou da Robin. Mas eu preciso muito destacar o single do álbum, né, a faixa título, chamada Inside Out, porque o gancho melódico dessa faixa é de outro planeta, gente. A primeira vez que eu ouvi, ele realmente me fisgou e eu realmente quis ouvir de novo, entendeu? Essa é a função do gancho, né? Eu acho que atualmente o pop ocidental tá negligenciando a importância do gancho, então eles trazerem esse gancho logo no início é muito legal, e a música automaticamente vai parar na sua lista de favoritas, entendeu? Depois que eu ouvi mais algumas vezes, eu percebi que o gancho deles me lembra muito uma do Maroon 5 chamada Don't Wanna Know, mas muito melhor, porque se você for pensar na produção, eles trazem uns sintetizadores mais fortes, eles trazem uma climatização mais bem pensada realmente, né? E eu digo que lembra, mas não no sentido de plágio, porque não é a mesma melodia, não é a mesma harmonia, e não vai para os mesmos lugares na música. O que eu estou dizendo é a estrutura. Eu acho que isso é muito, muito interessante de se observar, porque Don't Wanna Know já é passado no pop ocidental, o Maroon 5 já seguiu em frente e o resto do pop ocidental já seguiu em frente, abandonando essa ideia do gancho aí muito forte na música. Enquanto isso, o K-pop continua nos proporcionando esse grande prazer da música pop, que é o gancho melódico. Passamos pelo nosso recap, vamos para o preview. Mais uma semana aí que não tem muita coisa planejada, mas temos dois lançamentos musicais bem instigantes, digamos assim. O primeiro é o Young Heart, da Birdie, que sai no dia 30, sexta-feira. Esse é o primeiro álbum dela em 5 anos. Essa jovem britânica, né, ela estreou há 10 anos atrás com o disco autotitulado Birdie. Ela tinha 15 anos na época. E o Birdie, o primeiro disco dela, é todo composto de covers, né? Covers de músicas indies, covers de rock alternativo. O hit foi Skinny Love, né? Que foi o cover dela do Bon Iver.
E depois desse disco de covers, ela teve alguma dificuldade aí, obviamente, ela era muito jovem, em se estabelecer como uma artista de músicas originais, com uma própria voz, né? E hoje ela tá aí aos 25 anos, há 5 anos que ela não aparece no cenário, mostrando uma maturidade nas composições que é diferente. Ainda é a Bird, se você ouviu o Bird 10 anos atrás, você vai reconhecer o som dela, porque é piano e voz, são todas baladas, né, que seguem algo desse cenário indie, desse cenário alternativo, mas com um fundo mais autoral, mais óbvio. E eu indico para quem quer se refamiliarizar com a Bird antes de entrar nesse novo disco, eu indico o EP Piano Sketches, que saiu no ano passado. Nenhuma das músicas do EP vai estar no álbum, mas dá um gostinho de como como a Bird está trabalhando hoje em dia. O segundo lançamento da semana que vem é o Border Carnival, do Enhypen. Esse jovem boy group que começou no ano passado está lançando seu segundo EP no próximo dia 26, segunda-feira, amanhã. Ele traz esse conceito que resvala no indie rock, uma coisa com sintetizadores psicodélicos. Lembra MGMT, lá na década passada, né? Que eles faziam esse pop psicodélico com refrões super grudentos, mas não se inseriam no mainstream do pop, né? Então o Enhypen tá sugando dessa fonte aí, pelo menos a julgar pelo preview que eles lançaram, né? Que foi uma introdução ao disco chamada The Invitation, o convite, que trouxe aí na letra uns ares sobrenaturais. Eles emprestam um pouco o conceito do circo para fazer uma construção visual super complexa e super deixa você ansioso para ouvir o álbum, sabe? Porque é algo bem produzido, bem pensado, e você pensa, poxa, é só uma introduçãozinha, eles botaram tudo isso ali, sabe? Então o álbum vai ser bom, é minha aposta. E o negócio é que eles são muito jovens, os membros têm entre 15 e 19 anos, então é sempre legal encontrar artistas bons, artistas talentosos, tão jovens, porque, né, o futuro da música tá aí. Por fim, chegamos ao nosso Fora da Caixinha, e hoje eu vou falar com vocês sobre a série Made for Love. Ela foi lançada nos Estados Unidos pela HBO Max, um serviço de streaming que ainda não existe no Brasil, mas ela está disponível aqui no Brasil por aqueles meios que vocês bem conhecem. Mas ela é uma sátira, eu diria, de ficção científica, que toca em vários assuntos pertinentes e muito discutidos atualmente, por exemplo, relacionamentos abusivos, invasão de privacidade, até onde a tecnologia pode ir, esse tipo de coisa. Ela traz uma visão bem refrescante, bem diferente dessas questões. Ela é protagonizada pela Christine Milioti e pelo Billy Magnussen. São dois atores que eu particularmente gosto muito, acho ambos muito carismáticos, sempre acertam nas construções deles de personagens e sempre são subestimados pelo tanto de talento que têm. Então foi um prazer vê-los aqui em papéis que os merecem, em papéis realmente complexos, que trazem algo de novo para uma discussão que está sendo tida tanto, né? Na trama, a Christian interpreta aí a esposa há 10 anos de um bilionário da tecnologia, interpretado pelo Billy, só que ele mantém ela basicamente numa prisão tecnológica, e ela aí no começo da série escapa. É o começo, eu não estou dando spoiler nenhum. Literalmente a primeira cena. Daí nós vemos aí como ela vai tentando escapar também da influência dele, né, do relacionamento em si. Made for Love já foi exibida a primeira temporada inteira. Procurem, porque ela tem um tom muito único e ela tem coisas a dizer que são muito únicas. Bom, por hoje é isso. Voltamos na semana que vem com mais um Cultura Livre. Como sempre, trailers, clipes, notícias, tudo que discutimos aqui na descrição. Falamos na semana que vem. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.